Maravilha. Então, voltamos aí, meus amigos, agora com o período helenístico, né? O período helenístico que vai do século IV até o século I antes de Cristo. O que aconteceu naquela época, meus amigos, é que o assassinato do rei Filipe II da Macedônia, ele vai ser assassinado em 336 a.C., e o poder vai ser transferido para o seu filho, um cara chamado Alexandre, que mais tarde vai ser chamado de Alexandre o Grande, né? E o Alexandre ele vai ser chamado Grande porque ele consegue ampliar e muito o Império Macedônico. O Império Macedônico vai chegar ao auge com Alexandre o Grande. Ele conquistou, só para você ter uma ideia, Alexandre ainda derrotou a Pérsia, a Fenícia, o Egito, a Síria e conquistou também a Índia, né? Ele organizou naquela época o maior império até então constituído na antiguidade. Nunca um império tinha sido tão grande quanto o império de Alexandre o Grande. E Alexandre, ele tinha uma característica interessante. Ele respeitava os valores culturais dos povos vencidos. E por causa disso, Alexandre desenvolveu um tipo de cultura. Naquela época, ele desenvolveu a chamada cultura helenística, ou a cultura helenística. O que é essa cultura que Alexandre desenvolveu? Essa cultura foi uma tentativa de Alexandre de promover uma fusão. Essa fusão, ela era entre a cultura grega e a cultura oriental. Então você misturava a cultura dos gregos, mas a cultura do Oriente, dos povos dominados, e aí juntas essas culturas passaram a ser chamadas de cultura helenística, né? Definindo aí o surgimento dessa cultura do helenismo. Meus amigos, isso foi muito importante, porque todo o povo que Alexandre o Grande dominava, ele submetia esse povo à cultura helenística. E finalizando o capítulo aí da Grécia, a história da Grécia termina quando a Grécia vai ser sucumbida pelo Império Macedônio. A Grécia estava fragilizada, a gente viu isso na aula passada, devido a uma série de conflitos internos que ela passou entre Corinto, Atenas, Tebas, Esparta, né? E esses conflitos enfraqueceram os gregos, que foram alvo fácil para a conquista do Império Macedônio sobre os gregos. Mas a economia grega era uma economia de base comercial. Os gregos tinham no comércio marítimo a sua principal fonte econômica. A atividade agrícola aconteceu também na Grécia, mas muito pouco. Por quê, professor? Porque ela aconteceu apenas nas áreas de planície, ou no Vale da Lacônia, né? O Vale do Peloponeso, aquela região ali próxima a Esparta, né? Então, eles colhiam ali cereais, né? Principalmente uva, azeitona. A Grécia também viviam de artesãos. Você tinha ali olheiros, né, que faziam vasos, escultores, ferreiros. Por exemplo, Atenas produzia muita vaso de cerâmica. Era uma característica própria da cidade de Atenas. E, meus amigos, e dentro desses aspectos vai se traçando a cultura grega. Né? A cultura grega tão importante para o mundo ocidental, porque ela vai influenciar todos nós, né? Os gregos que eram politeístas, eles buscavam agradar os deuses da mitologia, né? Que habitavam, segundo os gregos, o Monte Olimpo, que era o mais alto da Grécia. O Monte Olimpo ele tinha 2.985 metros, né? E ali os gregos ofereciam sacrifício para os animais, faziam cerimônias, festas, jogos esportivos, tudo em oferenda aos deuses. Os principais deuses aí, né, que os gregos cultivavam, Zeus, né, o senhor do Olímpio, Eros, né, o deus do amor,
Poseidon, rei dos mares, muito bem. Atenas, né, deusa da sabedoria. Apolo, o deus das artes. Medusa, muito bem. Afrodite, deusa do amor. Poseidon, como meu amigo falou aí, deus dos mares. E tem outros milhares de deuses, né? Também, com certeza. Hélios, o deus do sol, né? Íris, a mensageira de Hera. Você tem Pan, deus dos campos. Hades, né? Era uma rainha. Hera, rainha do céu. Tem o deus da morte também. Tem o Ares também, né? O deus da guerra, né? Tem o Hefesto, deus de forja. O Caronte. O Caronte, sabe o que é o Caronte? É o barqueiro do inferno. Ele que levava as pessoas para o inferno, ué. É o mensageiro do inferno, exatamente. Ele que levava as pessoas no seu barco, né? Dava carona para elas irem ao inferno. Por isso, Caronte, né? Precisa uma mitologia, né? Uma grande questão aí. Mas os deuses, os gregos acreditavam. E isso faz parte da cultura dos gregos, né? Do século V, por exemplo, antes de Cristo, surgiram os sofistas. Professor, quem eram os sofistas? Eram pessoas que viajavam por várias cidades e ensinavam. Eles cobravam por ensinar, né? Sócrates até, Platão, por exemplo, criticava muito os sofistas, porque eles cobravam pelo conhecimento, ensinavam gramática, matemática, oratória, poesia, ensinavam música, né? E a partir do século IV, né, antes de Cristo, surgiram os principais filósofos gregos na Grécia Antiga. E aí você tem, talvez, o grande nome Sócrates, né? Não sabe bem ainda sobre a existência de Sócrates, porque Sócrates não deixou nada escrito. Tudo que foi dito por Sócrates foi escrito por Platão. Então Sócrates teria vivido em 470 a 399 a.C., mas não deixou nenhuma obra escrita. Não é? Depois aparece Platão. Platão, em 427 a 347, teria sido aluno de Sócrates. E Platão vai criar a Academia de Atenas, que vai atrair alunos da Grécia toda. Inclusive, o grande aluno de Sócrates foi de Platão. Não, desculpa. O grande aluno de Platão foi Aristóteles. Teve uma vez que o Platão estava dando aula. Não, uma vez que ele estava dando aula, Platão e o Aristóteles estavam ausentes. Aí o Platão disse assim: a sabedoria está ausente. Né? Então, meus amigos, veja bem, Platão defendia a república. E para Platão, quem é que deveria governar? Os mais sábios. Né? Então, nesse livro, A República de Platão, uma obra belíssima, porque ele defende que somente os mais sábios deveriam governar. Aristóteles, que era discípulo de Platão, defendia a democracia. Mas a democracia na Grécia era uma democracia diferente. Já expliquei isso para vocês. Ela vinha da palavra demoi. Cracia vem de demoi, vem de distrito, terra, poder de quem tinha terra. Até porque a democracia ela excluía muita gente, principalmente quem era escravo. Não tinha direito de fazer parte da política de Atenas. Né? E Aristóteles escreve dois grandes livros. A Política, né, que é um livro belíssimo, porque ele não escreve sobre politicagem, ele escreve sobre a questão política mesmo, a ciência, né, da política. E escreve um outro livro também chamado A Grande Ética, importante demais para o conhecimento e para o estudo, para quem se interessa aí por Platão, por Sócrates, por Aristóteles. Outra coisa importante na Grécia Antiga, gente, relacionada à cultura, é o último exemplo aí que eu vou dar nessa aula, é o teatro, né? O teatro foi certamente o maior e principal expressão artística da Grécia Antiga. Os principais gêneros aí eram a tragédia e a comédia. Então os gregos utilizaram muito mesmo o teatro, né? Meus amigos, aí com esse pedaço nós encerramos o nosso capítulo sobre a Grécia Antiga.